Boa noite, pessoal. Bom, que coisa boa. Chegou o dia da nossa live, né? A nossa live com a doutora Ângela Matilde, uma das grandes pesquisadoras aqui no Brasil e fora do Brasil. E a gente vai bater um papo com ela hoje, né? Vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre educação de filhos, princípios, né? Nós temos aí a Mila, né? Maria Emília. Seja bem-vinda ao nosso canal. Seja muito bem-vinda. Nós vamos hoje bater um papo com a doutora Ângela Matilde, conversar um pouco sobre os princípios, né? Sobre como educar meu filho com satisfação e sem culpa nesse momento de isolamento social. Momento este que não está sendo fácil para ninguém, né? Então, nós vamos bater um papinho agora, hoje à noite. Vamos aguardar o pessoal ir entrando aí. Nós vamos entrando para a gente bater um papo, guardar um pouco mais, que aí eu já começo a chamar a doutora Ângela. Sejam todos bem-vindos. Sim, professor Guilherme, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live, a live do curso de pedagogia. Estamos por aqui. Hoje vamos bater um papo agradável com uma pessoa muito agradável, que é a doutora Ângela. Vamos falar sobre os princípios de criar filhos com satisfação, né? Polêmico um pouco o tema, porque é tão difícil, uma vez que não existe receita, como é que a gente faz, né? Complicado. Muito bom ter você aqui, professor. Muito bom ter vocês aqui nessa noite. Eu vou chamar a doutora Ângela, vou esperando o pessoal entrar aí, vou chamar a doutora Ângela. Ela já está entrando aqui também. Vou convidá-la aqui. Sim, a doutora Ângela está entrando. Sim. Oi, doutor. Oi. Coisa boa. Tá fazendo frio? Tá frio aí? Tá, bastante. Nossa. Aqui esfriou um pouco hoje também. Aí vai fazer mais frio. É, né? Seja bem-vindo, professor Tiago. O professor Tiago acabou de entrar, doutora Ângela. O professor Tiago é um dos seus admiradores, tenha certeza disso, viu? O Que professor Tiago bom. é mestre, é coordenador do curso de administração na FANS. Nossa, que bom. Fico feliz. Pois é, a última vez que a senhora esteve aqui, ele assistiu, ele participou com a gente. Aqui diz ele que é com alegria que está participando desse encontro. Que bom. Deixa eu segurar o Pedro Henrique. Vocês estão ouvindo barulho, né? Sim, Pedro. sim, esse Pedro Henrique. Esse é o Pedro nervoso. Fala oi, Oi, coisa. Pedro Henrique. Aqui em casa eu tenho 5 também, doutora. Nesse momento de isolamento, as coisas não estão fáceis nem para os cachorros. Não tá. Eu hoje trabalhei, eu voltei a trabalhar nas quartas, né? Então hoje ele ficou sozinho, então hoje ele está violento. Imagino, imagino. Tiago, Pode. satisfação, doutora Ângela, em recebê-la na nossa fãs. Eu que fico agradecida, honrada, né, pelo convite de estar com vocês, estar com a Isabel, com vocês, é sempre muito, muito, muito bom. Sim. E conversar, hoje nós vamos conversar, né, falar da doutora Ângela. Nós vamos falar aqui de uma das pesquisadoras, né, gente? Uma das grandes pesquisadoras aqui no Brasil, que nós temos também no exterior. Ela é minha mentora mor. Não é puxação de saco. Quem não conhece pode ficar tranquilo, que é amizade mesmo, amizade de tempos, né? Não é de agora, não, né? De agora, não. Nós temos uma relação muito bacana. Doutora Ângela é psicopedagoga, é PhD em neurociências, psicanalista, né? Também diretora da Clínica Aprendizagem e Companhia, conselheira nacional da BPP, Associação Brasileira de Psicopedagogia,
Pensa, gente, falei conselheira nacional, como dizia o Márcio Lomas, eu falei conselheira de Nova Serrana? Não! Conselheira nacional da BPP, enfim, tem um currículo extenso aí, e a gente ficaria os 40 minutos da nossa live falando do currículo dela, né? Mas o que nos chama aqui hoje é para conversar um pouquinho sobre esses princípios. Inclusive, é um dos seus projetos, né, doutora? Princípios para educar seu filho com satisfação sem culpa. Isso, É um dos seus projetos de pais mestres. isso. É uns Uhum. projetos que o que a gente tem que trazer para a realidade das famílias é que tem solução, Sim. né? Mas dentro dessa solução precisa haver planejamento. Se não houver planejamento, a gente perde todo o fio da meada. Então, o que acontece? Muitas vezes os pais se cansam, né? E cansando, eles usam a autoridade ao invés de limite. Quando Sim. você substitui um pelo outro, você já perdeu todo o elan da educação. E aí você está oferecendo seu filho a outra pessoa e não a você mesmo, né? Porque É o verdade. objetivo dos pais é acalentar, em primeiro lugar. Acalentar por quê? Porque chegar nessa vida não é fácil. Imagina você ali dentro, 9 meses, quentinho, bonitinho, comida na boca, tudo bem arrumadinho, sem preocupação, né? Depois você chega no mundo, a primeira coisa que você vê é uma luz intensa que ninguém te mostrou a intensidade dessa luz. E isso é chegar na vida. É uma intensidade de uma luz que eu desconheço porque eu estava ali protegido numa bolsa, né? Toda essa questão, amor puro. E de repente não. De repente eu tenho que lidar com a luz, eu tenho que lidar com olhares, porque multidão de gente falando, ah, que bonitinho, ah, que lindo, olha isso, olha aquilo, né? E eu acabei de chegar no mundo, e o pior, eu chego peladinho, né? E eu fico pelado lá para todo mundo ver. Olha que coisa. Todo mundo me olhando, expondo, eu estava ali guardadinho, com aqueles olhares de pessoas que eu não reconheço, tá? E a mãe está longe, a pessoa que ela identifica, então você fica lá no vidro olhando, a mãe está longe, fica lá um tempo, aí você olha a enfermeira limpando, todos aqueles cuidados, coloca a touca, deixa você lá, depois leva para a mãe, e aí é o ambiente que eu conheci, o ambiente dessa mãe. Todos esses aí eu não conhecia, não. É tudo muito novo. Aí, ao chegar nesse ambiente dessa mãe, que é o colo, aí eu estou em território tranquilo. Então, Sim. família é esse território tranquilo de uma coisa que eu já reconheço, como a neurociências fala. Fala, o cérebro, ele não dá conta de novidades, mas quando essas novidades passam a ser histórias, aí sim eu tenho vocação lexical, porque eu tenho registro delas. Então, o registro que eu tenho é barriga, cordão umbilical, carinho constante, viver dessa forma. Agora eu tenho que ter um outro registro. É luz, é pessoas, é demanda, é comida do lado de fora, entre um tanto de coisa. Então eu preciso o quê? De trabalhar essas diferenças. Né? E essa ligação com a mãe, ela é normal nesse primeiro momento. É o único momento onde que essa ligação simbiótica, né, ela é necessária, porque eu saí desse ambiente que eu reconheço. Então, o que meu cérebro vai fazer? Opa, peraí, você tem que comer. Por isso que muitas pessoas ficam assim, mas como é que o bebê sabe do cheiro aonde que está o mamar? Uai, estava ali. Foi toda a formação. Então você solta ele assim no peito, ele fica assim, e vai lá no bico. Né? Ele sabe. E quando, muitos vídeos na internet, né? Coloca a mãe longe e quando a mãe fala, a criança fica mais calma. Por quê?
Foram 9 meses de treinamento para essa maternidade. Verdade. Então, olha que coisa linda e maravilhosa. E quando chega nesse mundo, é uma violência tremenda, é uma grande violência. Por quê? Porque eu não tenho vocação, eu não tenho isso registrado, eu preciso construir. Então, nesses primeiros momentos, eu tenho que trabalhar essa construção. Então, tem pais que ficam ciumentos porque o filho fica lá pegando todas as vezes dessa mãe? Fica, porque ele também não tem esse registro. Olha que interessante, enquanto está na barriga, está lá, a esposa está lá, está todo mundo preocupado com isso, o nascimento. Nasceu, é um terceiro fora. E esse exige cuidado. Então, a mulher está cansada, né? E todo mundo está cansado. Que menina é esse? A menina é essa que não cala a boca, que exige isso, aquilo. Mas por que exige? Porque ainda não tem história. A partir do momento que eu passo a trabalhar essa história e construir essa história, o que acontece com essa criança? Ela adapta a esse ambiente. Então, nós precisamos mostrar e trabalhar com os pais que educação é adaptação. Até amar é adaptável. Sim. E nós precisamos entender isso até para amar. Por isso que tem muita gente desamando, confundindo paixão com amor. Paixão é vivência momentânea. Vai lá, né? Você tem o costume da pessoa. Costume acaba. Amor não, porque toda vez que eu preciso, eu evoco esse registro para lá, mesmo se a pessoa te magoou e tudo, você vai lá e lembra, opa, mas essa pessoa fez bem para mim, peraí, olha, e aí vai o quê? Renovando. Então, o que é essa satisfação? É a tolerância, tá? Sem violência, nem verbal, nem física. Né? Então, desde criança, você tem que trabalhar esse treino. E isto é desenvolvimento infantil. Quem aprende com isso? Todo mundo. Né? Porque antes eram 2, agora é 3. Agora é família. Antes era dupla, agora é família. Né? Sendo família, eu não posso pensar só em mim. Antes, o meu marido me ligava, eu ia para qualquer lugar. Hoje não, quem vai ficar com a criança, como é que vai ser, a comida, a arrumação, esse ambiente dá para levar, não dá para levar. Isso é o quê? A adaptação. E quando a gente fala de adaptação, é interessante a senhora falar isso aí, a gente cai dentro dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Se a gente está falando sobre adaptação, sobre vir ao mundo, a gente cai dentro de um momento que mais do que nunca está nos pedindo, está exigindo uma adaptação, uma readaptação, na verdade. Seja para professores, seja para as crianças, seja para adolescentes, seja para os pais. Esse momento está pedindo isso. E aí eu venho fazer uma pergunta em toda essa transformação de adaptação, dessa criação de filho com satisfação nesse momento de isolamento social. Por vezes eu tenho encontrado pais que têm reclamado muito por estar sendo professores nesse momento. O que nós podemos dizer sobre isso? Professor, todo pai é. Todo. Por quê? Nós não precisamos de adaptação, não é ensinamento constante, mas professor didático, esse professor de escola, nenhum pai deve ter, e não é essa a exigência. Mas a nossa demanda, a nossa construção de querer dar esse peito, esse cordão, essas demandas é tão grande a nível da maternidade e da paternidade que a gente quer assumir todos os papéis. Esse é que é o erro. E aí, quando a gente sabe que está fazendo a coisa errada, quando vem a fadiga é resultado do excesso. Então os pais estão gritando, nossa, porque agora tem que ser isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Aonde foi pedido, a escola pediu para você ser professor? Não foi pedido isso. Foi pedido que a rotina continue da mesma forma. Então, nós precisamos reenquadrar o nosso lugar. Qual que é o nosso lugar? De pais. O que pais fazem? Media.
né? Ó, você tem seu espaço para fazer dever, você tem a hora, né? Você já tem a sua rotina formalizada. Contraturno, o que você fazia? Auxiliava dever, não auxiliava dever? Continuar a rotina. Não é só porque você está dentro de casa que você tem que mudar a sua rotina, não. Sabe por quê? Porque a neurociência já fala que o cérebro precisa de rotina. Então, isso, você estando em casa, significa para ele que você tem que descansar. Então, a primeira coisa que você tem que quebrar para ele é: não estamos de férias, estamos em home office. E home office é trabalho. Então, a primeira coisa, por isso, não ficar de pijama, né? Não acordar a hora que quer, não, porque nós não estamos em férias e o cérebro não reconhece isso. Nesse horário da rotina, você está na escola, você está no trabalho, então você tem que se virar. Hoje eu vi uma empresa que está vendendo pijamas. E eu fiquei olhando assim, gente, o cérebro reconhece que pijama é para dormir. E a empresária falava assim, não, para ficar mais confortável. A rotina é o confortável da saúde mental. Se eu coloco pijama, significa que eu vou dormir ou que eu não tenho nada para fazer. Sim. Não é isso? Então, ele vai lá pedindo. E aí, o que você vai fazer agora? Não, eu estou de pijama, mas se eu levantar... Se eu levantar, eu tomar banho, eu praticar a minha rotina, eu vou estar estimulando o quê? Funções sinápticas, neurotransmissores, olha, ocitocina e todos os neurotransmissores falando, opa, você está em casa, mas você está trabalhando. Olha, você está em atividade, né? O menino e a menina está lá, no espaço deles. Então, tem que se criar um quadrante nessa casa. Território coletivo, território individual. No território individual, coisas que você tem que fazer na sua individualidade, na sua rotina. Área coletiva, coisa que você vai fazer a nível de lazer, né? Então, esse lazer é importante até para você internalizar essa rotina que você antes não tinha. Então, agora é momento. E nós não podemos esquecer da questão da saúde mental, tá? E a saúde mental, ela exige a autoestima, exige a autopreservação, exige o diálogo, a empatia e a recompensa. Se isso não está existindo, isso vai trazer fadiga, ansiedade, depressão, rivalidade, todos as disfunções sociais, você vai tê-las. Então, é para ser professor? Não. É para mediar o que a escola está mandando, né? Se for criança menor, coloca uma mesinha, coloca o suco, a água, vai direcionando, né? Faz um contrato, formaliza esse contrato, tá? Por que esse contrato? Porque eu estou chegando na casa da pessoa. Olha para você ver. Né? Você está entrando na minha casa, eu estou entrando na sua casa e ninguém pede licença para entrar na casa. Como é que é isso? Que falta de educação é essa? Para mim entrar na sua casa, eu falo, ó, Isabel, eu vou na sua casa, você pode me receber? Aí você vai falar comigo, eu posso, não posso? Não, você pode vir. Aí você vai preparar, né? Tudo para me receber. E o quê? As escolas estão chegando dentro da minha casa sem pedir licença, sem um contrato, sem uma reformulação, mostrando o porquê, o para quê, não estimulando crianças e adolescentes para mostrar o ambiente delas. A própria BNCC traz a orientação para poder trabalhar essa relação família e professor, parceria escola. Você tem toda essa ferramenta na mão e só pensa em conteúdo. Só conteúdo, só conteúdo. Vão fabricar outras aprendizagens, gente. E as outras aprendizagens é colocar ordem na casa, é ordem na vida, é ordem nos seus relacionamentos, né? É limpar a casa. Isso é aprendizagem? aprender a fazer comida, isso é aprendizagem? É pegar o álbum de
do casamento é contar por que gostou do pai, por que gostou da mãe, como que foi o relacionamento, o motivo de estar junto. Vamos buscar o álbum do nascimento, fazer uma grade do que aconteceu, vamos separar as fotos, vamos fazer o quê? Outras aprendizagens. Vamos na sexta-feira escolher o filme, vamos fazer pipoca, vamos dialogar, vamos colocar uma mesa maravilhosa depois das atividades de sala de aula, né, do home office, vamos fazer comida, vamos aprender a fazer arroz. Eu tenho um paciente que está feliz da vida porque ele aprendeu a fazer arroz. Ele falou comigo assim, Ângela, mas o meu arroz fica soltinho. Olha como é que fica soltinho. Aí eu falei assim, você sabe que você pode colorir esse arroz? Ele falou assim, pode? Eu falei, pode. Vamos buscar outras coisas para o arroz? Aí ele já fez arroz com açafrão, arroz amarelo, arroz preto, arroz vermelho, isso tudo buscando alternativa. E ele tira a foto e manda. Olha aqui meu arroz vermelho. Como que você fez o vermelho? Ah, minha mãe me deu corante, coloral. Aí saiu o arroz vermelho, o arroz amarelo, açafrão. Agora nós estamos fazendo um caderno de receitas. Ele já tem 15 receitas escritas. Ah, tinha preguiça de escrever? Tinha, mas a receita ele escreve. Ah, tinha dificuldade de matemática. Mas na receita ele mistura ingrediente e vai fazendo as contas. Olha, e são outras aprendizagens. Outras aprendizagens, sim, sim. E essa autonomia essa autonomia, de repente, que a família está precisando, porque a família, muitas vezes, os pais estão se sentindo, às vezes, sobrecarregados. E aí, talvez, é que venha essa insatisfação. Sobrecarregados, cansados, porque eles já têm os problemas como pais e ainda estão precisando de vivenciar os problemas de pai, de família, que é a responsabilidade de adulto, mais vivenciar o momento e provavelmente a angústia dos filhos que não conseguem verbalizar o que está acontecendo também. Né? Porque de repente faltou um tripé da saúde mental, o diálogo. Nós estamos acostumados a dar a palavra final. E não é a palavra final. A estrutura mental não é a palavra mental. Não é quem está certo ou quem está errado. Não é isso. Diálogo não é isso. As pessoas confundem diálogo com monólogo. Eu falo porque eu dou dinheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, não é. Ou então conversa. A conversa é assim, eu tenho tempo, vão julgar a conversa fora. Não, diálogo é uma relação de contexto, é uma inter-relação de objetivos, é um retorno afetivo, é uma conclusão emocional. Isso é que é diálogo. E é isso que a gente tem que trabalhar com a nossa família. Porque senão fica conversa, jogando fora. E entra o que as pessoas confundem. Rotina é diferente de costume. Eu estou acostumada a. Não, rotina não. Está internalizado, eu tenho prazer de fazer. Isso é que é a diferença. Quando você está acostumada, você fala, ai meu Deus, tem que levantar mais uma vez. Ai meu Deus, eu tenho que ir para o trabalho. Ai meu Deus, eu tenho que conversar com aquela pessoa. Quer dizer, você está fatigada. Isso significa o quê? A estrutura mental não está boa. Mas quando você tem uma rotina internalizada, você fala, opa, está na hora de ir para a escola. Opa, está na hora de ir para o trabalho. Opa, que delícia, eu vou encontrar com o meu colega, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É essa a diferença, tá? Então, rotina não é costume. Rotina elaborada. Rotina tem emoção junta. Rotina tem afeto. Sim, sim, com certeza. E eu acho que muitas vezes eles esquecem que a rotina também tem o afeto, né? Fica uma coisa um pouco mecanizada. E aí é que entra na questão da saúde mental, que adoece todo mundo. Porque às vezes fala assim, mas eu tenho rotina, mas não funciona. Aí eu sempre fico pensando assim, que rotina será essa que não funciona? A rotina sem limite.
Toda rotina para funcionar, ela precisa ter limite. E esse limite tem que ser programado, tá? Contratado e assinado. Então, toda limitação tem que ter uma coerência. Tem pais que só colocam limites ou compromissos e combinados, né? Tem pais que falam: nossa, tem combinado na minha casa, tem compromisso Sim, na minha casa. Mas peraí, eu tenho que ter um contrato para ver a quantidade de compromisso, tá? E de combinado que eu posso ter. É de acordo com a idade. Se eu tenho 12 anos, eu tenho que ter 12 relacionado à minha idade. Se eu tenho um, é um. Se eu tenho dois, é dois. Mas aí os pais falam: tem 30, né? Tem que fazer isso, aquilo outro. E à medida que for superando, que for internalizando, não se pratica essa mais, porque já está internalizado. Aprendeu a andar? Você vai ficar o tempo todo ensinando a andar? Não, já andou. Aprendeu a andar, agora valoriza que aprendeu. Poxa, você está andando bonitinho, olha que legal. Aprendeu a comer? Parabéns, aprendeu a comer. Aprendeu a falar? Nossa, você fala lindamente. Isso é o quê? A recompensa, valorização. Para o quê? Para que o que foi aprendido continue sendo o quê? Internalizado. Para toda vez que acontecer, o que vai acontecer? Vai ter a valorização. Você já viu a criança pequenininha? Quando ela aprende, ela olha para você com aquela carinha assim, para você falar assim: tá bonito? Aí você fala: aham, nossa, tá tá lindo. Aí ela lindo. fala: toda hora ela vem de novo, né? Aí ela vê você passando batom, passa batom. Ela olha para você assim, faz aquele biquinho, você fala: nossa, que lindo. Aí ela já sabe: ó, passar batom é bonito. Então, uma vez aprendido, tem que ser valorizado para que não se esqueça. E outro erro muito triste dos pais é supervalorizar o erro. O tempo todo, a coisa errada. Mas você fez isso. Agora que eu Sim, estou vendo que você não estuda. Agora que eu estou vendo que você não faz dever. Agora isso, eu vou te tirar da escola. Esse ano sim, já. Não, gente. Quanto mais você reforçar comportamento errôneo, mais o comportamento se repete. A coisa é o contrário. Você tem que sair do campo visual. O comportamento está errôneo. A primeira coisa, você tem que ter um sinal que represente que o comportamento não está bom. Antigamente, na minha época, que eu sou muito mais velha que você, a minha mãe olhava assim, eu já sabia que estava na hora de correr, porque o treino uhum, estava bom. Esse é o sim. sinal. Agora, os pais fazem careta, faz isso, faz aquilo, o menino fala: e daí? Qual que é? Exatamente. Os pais estão igual os meninos. E aí não adianta. Então, assim, qual que é É, o sinal para essa criança, para esse adolescente saber que você está no seu limite? Se não tem sinal, sai do campo visual e começa a mostrar que você está insatisfeito. Então, sai do campo visual, vai para o seu quarto, fecha a porta, que ele vai entender: poxa, esse comportamento é novo. Espera aí, eu sim, tenho que repensar, eu tenho que ver. Meu pai e minha mãe não gostaram desse comportamento. Agora, se toda vez você fica batendo boca, porque isso? Ó, bater boca significa você já perdeu a parada. E você perdendo a parada, né? Igual tem muitas crianças que falam assim: eu prefiro apanhar do que ficar ouvindo papai e mamãe falar. Por quê? sim. Bater boca. Então você tem É, que perde a mostrar. referência, né? Pede a referência. Então, ó, não adianta bater boca. Isso é uma outra questão. Tem que mudar. Sim, sim, sim. É gostoso conversar sobre isso e ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que nós estamos no Instagram, tempo ó, voa. Ai, que dó, Ô, doutora. Praticamente nosso tempo assim. Mas, ainda no nosso papo, eu gostaria muito que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão de como administrar a questão do uso do celular, porque tem sido necessário nesses tempos de estudos remotos. Mas, ao mesmo tempo,
eu vejo os pais parece que estão cada vez mais insatisfeitos e angustiados com essa questão de uso do celular. O que a senhora nos diz sobre isso para ajudar, para orientar esses pais? Porque a gente vê que é uma insatisfação geral. Limite. Limite é a chave, né? Qual que é os combinados e as regras da casa? Ela precisa continuar, porque se os pais não estavam nem aí antes da pandemia, agora exigir do quê? Então, para que haja exigência, eu preciso de ter um limite. Eu só sei que é ruim a partir do momento que teve um limite, um registro para me falar que está ruim. Então, é o combinado. Quanto tempo de uso que eu vou ter? Tá, eu preciso dessa ferramenta para as aulas? Ótimo. Então, é o tempo dessa ferramenta. Ah, mas aí sai do celular, vai para a televisão. Gente, isso também é outro veículo, né? E nós não podemos esquecer que a luz azul prejudica o campo visual, tá? Então, o tempo questão das redes sociais não é o mesmo do presencial. E tem muitos pais achando que tinha 5 horas de aula, tem que ter 5 horas de remoto. Não, não é isso não. Você tem que adequar, né? Sim, 4 horas é 50%, 40%, você tem que ver o quanto que dá conta, sim, tá? Então, tem que ter cuidado. Por quê? Tem uma fadiga visual que é dessa luz azul que emite o tempo todo. A visão, ela é de luz. Nós sim, enxergamos de luz. Se não tiver luz, a gente não enxerga. Então, imagina o tempo todo essa luz nos nossos olhos. E essa luz não é só do celular. É de computador, é de televisão, tá? Porque a luz é necessária para nós é aquela velha luz incandescente. Aquela nos dá conforto, nos traz sim, conforto. Essa luz, ela vai lá na ocitocina assim e fala no corticol, fala assim: acorda. Isso é luz para acordar. E ele só que está de dia. E ele fala assim: tem que dormir, mas você está com aquela luz o tempo todo, né? Televisão ligada, celular perto. E aí tem muita gente que fala: eu não consigo dormir porque tem a luz que estimula o cortisol, que é para dormir. Só que a sim, mensagem que manda para ele é uma mensagem dúbia. É mensagem: você tem que estar na hora de dormir, mas tem luz de ficar acordado. Então, sim, eu entro em pane. Então, a primeira coisa é o tempo necessário. Para que você tenha retorno, você tem que fazer um combinado. Né? A questão da higiene do sono é fundamental. Hora de dormir, hora de acordar, para que você tenha um sono, né, REM, um sono que vai te revitalizar. Mas para isso, a casa precisa de dormir. A casa precisa ter um combinado. Não pode ser só para o filho. Vai dormir ou ser acordado. Desliga o celular ou ser com o celular é ligado. Desliga a televisão e eu ser com televisão. Não. É um combinado da casa. É uma harmonia da casa. Você precisa colocar ordem. E essa ordem é com regras, limites, combinados, recompensas. Não tinha isso? Vamos fazer agora. Vamos juntar todo mundo, vamos colocar a hora da casa dormir, a hora da casa acordar, a hora de almoçar, vamos colocar a mesa, cada um é responsável pelas áreas sociais, cada um é responsável por esse lugar, né? Dessa mesa, dessa comida. Nossa, assim, nós precisamos de trazer organização mental, função executiva bem planejada, bem executada, cortisol com estimulação certa. Gente, eu fiquei tão feliz que hoje eu ouvi um paciente atendendo remotamente, ele falou comigo assim, Ângela, eu vi o meu pai ficar triste. Eu ainda falei com ele, eu vou contar isso na minha live hoje. Pode contar, pode contar.
Aí, por quê? Isso para ele é recompensa. E ele falou assim: Sim. o meu pai estava triste, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma live para ele. Todo mundo está fazendo live, eu fiz uma live para ele. Mas uma live nas redes sociais dele, no Zoom, que ele tem Zoom. Então eu fiz para ele. E ele gostou tanto que ele começou a rir. Ele não está mais triste. Isso significa o quê? Que os filhos são esponja. Eles estão observando. A gente acha que não está, mas está. Eles estão observando. E, mediante a isso, o que, que nós temos que fazer? Vamos aproveitar esse momento e colocar ordem. Mostrar seus sentimentos. Se você está triste, ó, meu filho, eu estou triste mesmo. Eu não posso falar para você o assunto, mas alguma coisa me chateou. Não tem nada a ver com você. Ou tem a ver com você, vamos nos consertar aqui. É momento desse diálogo. E diálogo, ele é responsivo, né? Ele tem que ter esse retorno. E é toda vez que você resolve um problema, vão ticar, vão fazer uma agenda aberta, né? Solucionando problema. Eu tenho um problema com meu filho, então vamos colocar lá os dias para resolver. Se vai dar um castigo, vamos dar um castigo monitorado. Nesse castigo, ficar 1 ano sem celular. Isso é castigo, mas isso é tortura. Né? Então, Verdade. de tortura esquecida, porque depois de uma semana já esqueceu, ele já pegou o celular. Então, isso não é castigo, isso não é educação, isso é tortura. Então, Sim. é com satisfação e sem culpa. Sim, com certeza. Doutora, nós estamos chegando, né? Indo para o final, infelizmente, 40 minutos passa muito rápido aqui no Instagram, mas a gente vai ter outras oportunidades, com certeza, com a senhora. E agora, chegando no final, eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra para os pais, né? Que de alguma forma estão angustiados e cheios de incertezas desse momento, tanto para os pais como para os educadores também, né? Para os Eu acho que professores. tem algumas perguntas aí. Você quer ler as perguntas? Tem, deixa eu olhar aqui. Será que tem pergunta aqui? É. Deixa eu voltar aqui. O que eu Doutora quero Ângela é dizer. perfeita. Doutora Ângela é perfeita. Dislexia, TDAH, amor de mãe. Ah, Psicologia, psicopedagoga e MPM. Doutora Ângela, consiga um tempo em sua agenda para fazer uma live com a BPP da Bahia. vai ser um prazer. Isso, Oh, doutora Ângela, aqui. Ah, tá. A psicopedagogia tinha pedido para a senhora falar sobre a saúde mental, né? A senhora já só falou. A o senhora que eu abordou quero, um pouquinho. o que eu quero deixar, Isabel, é que não existe fórmula. Não existe. Não vem com manual. E graças a Deus que não vem com manual. Sabe por quê? Porque a gente pode mudar sempre. Sim. O que a gente tem é que saber esse registro neuronal. Nós temos que trazer história para o sujeito conseguir, né, se manter de pé. Se eu educo meu filho dando para ele o peixe e não ensino a pescar, não adianta na adolescência eu cobrar dele para ele ir buscar o peixe, porque ele aprendeu o quê? A receber na mão. Isso que Verdade. acontece muito com os pais. Verdade. Até na adolescência dá tudo na mão. Na adolescência começa. Ah, porque você tem que arrumar a cama. Ah, porque você tem que fazer isso. Gente, não ensinado. Nesse momento, você tem que fazer o quê? Agora é correr atrás do prejuízo na adolescência. E sempre Sim. falar, eu não fiz antes com você, mas agora nós vamos fazer. Agora você vai entrar agora na... Uai, sumiu? Sumiu, abriu, voltou. Agora você vai entrar dentro das regras da casa. Primeiro momento, vai achar ruim, vai falar, vai fazer, mas lembra de uma coisa: o cérebro, para ter o registro, ele precisa de 90 dias de treinamento e estimulação. Então, primeiro mês, fala, ele vai tentar o quê? Mudar a sua ideia. Segundo mês, vai tentar. No terceiro, ele viu,
não dou conta mesmo, isso é uma limitação, é o registro da minha família, eu vou ter que aceitar. Pronto. Aí você fala assim, uai, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Ensinou. Aconteceu que é história. Aconteceu que é registro. Né? Agora vai acontecer. Porque eles ficam assim, eu vou tentar para mudar, eu vou tentar para mudar. E os Sim, pais não mantêm isso na cronologia. Não mantendo isso na cronologia, perde-se. Então, sim, vamos manter essa cronologia. Fez o contrato, né? Aí o que você vai fazer? Manter. Depois de 3 meses, é só o quê? Valorizando. Muito bem, olha, e registrando, fazendo uma agenda, ticando, valorizando, porque você tem o quê? Que trazer essa vivência, tá? Para que a coisa aconteça. Então, tudo aquilo que você quer que seja memorizado tem que ter esse registro. Não adianta eu mandar ele lavar o banheiro, sendo que ele nunca lavou o banheiro. Ninguém sim, ensinou ele a lavar banheiro. Ele tem que guardar os pratos, sendo que você sempre guardou os pratos para ele. Ele tem que arrumar o quarto, sendo que você só fala o que ele não faz, mas você não ensina ele a fazer o que tem que fazer. sim, sim, com Então, certeza. Com certeza, muitas vezes essa falta de disciplina começa da gente, nós adultos, né? Nós, uhum, nós não conseguimos ter uma organização, um planejamento, uma rotina, automaticamente a gente não para. Não tenho, como é que eu vou passar alguma coisa que eu não tenho? Eu não uhum, consigo, eu não tenho, eu não vou passar. Então, às isso, vezes, muitas vezes eu sempre falo que a gente precisa de trabalhar um pouco com os pais também. Por isso que nós escolhemos esse assunto para a senhora abordar hoje, dentro desse projeto que a senhora tem de pais e mestres, porque é uma coisa que precisa de ser trabalhada com nós primeiro, com a gente. Nós adultos precisamos trabalhar nossa disciplina, nossa rotina, nosso planejamento, organização, autoestima, né? Para depois a gente ter condição de então passar para o nosso filho. Porque eu isso. vejo uma angústia muito grande por parte de muitos pais. E, na verdade, às vezes a gente nem sabe se está tentando, mas fala que tenta e não dá conta, não consegue, não consegue manter uma rotina em casa, não consegue fazer com que o filho, aquilo que a senhora falou, bate de frente, fica no mesmo nível. Então fica pai e filho. Não tem a separação do filho entender que eu estou falando com meu pai, ele é minha referência nesse momento, e eu preciso de obedecer e cumprir o que está sendo organizado e mandado dentro da minha estrutura familiar da minha casa. Né? Sabe, A gente você percebe. falou uma coisa muito importante. Você já viu muitos pais falam com a gente assim: eu falo, 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 ele não obedece. Meu Sim, marido fala, ele faz tudo. O que sim, acontece? Acontece o quê? Limite. Opa, acabou. Não tem conversa. Acabou, né? É o limite que estrutura o sujeito. Por quê? A criança, ela não tem esse registro ainda. O adolescente, o momento da adolescência, é onde a massa cinzenta para de funcionar. Isso significa o quê? Que ele precisa de ter limite para ele se estruturar. Mas a gente gosta de falar, é aborrecente, é chato mesmo. Não, gente, adolescente quer limite. Limite. sim. O limite ele é estruturante, tá? Enquanto nós não cairmos essa ficha, nós vamos ter esse momento que a mãe fala, 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 quer explicar demais. Limite não se explica. Limite se ensina e media, né? Escovou dente, qual que é o horário de escovar dente? Ensinou a escovar dente, internalizou que é necessário? Então, vai escovar dente, quantos minutos que é para escovar o dente, como que escova dente, né? Ó, horário de escovar dente. Ah, daqui a pouco, qual que é o horário? Você Uhum. tem que o quê? Mostrar, é a limitação, né? É o registro. E lembrar que o cérebro precisa evocar esse registro. Olha o que nós estamos acontecendo aqui. Esse registro de ter que lavar as mãos, nós aprendemos lá atrás. Que Sim, toda atividade de contaminação tem que lavar as mãos. Aonde é que nós esquecemos isso? Porque não foi o quê? Treinado.
não foi o que valorizado, né? Até muitas pessoas que usavam essa prática, tem muitos que falam, mas para que lavar a mão toda hora? Porque é altamente contaminável. Agora nós temos um vírus que exige de nós o que foi internalizado na infância e ninguém sabe, né? Então tem outros vírus? Tem. Todo mundo preocupado com o coronavírus. É preocupante? É, mas tem outros vírus também que matam, né? E esses vírus é o quê? Vem do quê? De falta de um tanto de coisa que nós não internalizamos, né? Foi descoberto que pacientes que ficam muito tempo entubados morriam de infecção dentária. Por que isso? Falta de escovação. Então, tem bactérias, tem vírus que também proliferam ali, né? Quando é pequenininha, a gente fala com a menina assim, porque tem um bichinho que vai comer seu dentinho, que vai isso, que vai aquilo, né? E muitas crianças ficam com medo. Depois entende, tem bichinho nenhum, não. Mas se a gente trabalhar, ó, a cárie não é um bichinho, não, ó, é um micróbio, é isso, é uma bactéria que faz isso. Olha aqui como que vai acontecendo. O dente limpinho, o dente sujo, olha aqui a consequência. Então, vamos evitar essa consequência? Tá, aí ele entende. Tem muitos Sim. pais que, nessa questão do coronavírus, ficam contando historinha de uma situação que é irreal. Não, isso é real, tá? Por quê? Mata, é luto. A criança fica com medo, será que eu vou perder meus pais? Será que esse bicho vai entrar aqui? Então, vamos fazer uma campanha para que isso não entre na nossa casa. E como que nós vamos fazer? Ó, lavar a mão quantas vezes? Porque se você falar tudo que tem que fazer lavar a mão, não tem esse registro ainda. Mas se você quantificar quantas vezes nós vamos lavar a mão aqui em casa, todo mundo 5 vezes. Aí tá. Fulano, você lavou a mão? Marca aqui. Tá. Ó, tudo que a gente fizer tem que limpar. Então, ó, mexeu com o computador? Tenha sempre perto do campo visual um lencinho e o álcool gel. Aí ele começa a internalizar. Ó, mexeu? Opa, tem aqui. Né? Vai no banheiro, vai dar descarga. Né? Vamos lavar, tem a vassourinha do lado. Vamos aproveitar, porque além do corona tem outros vírus. Então vamos Sim. evitar. Então Sim. o que nós temos que fazer nesse momento? É revestir esse cérebro de história, para que depois dessa pandemia, sempre que você falar, tem esse registro. Ele vai lá e busca, opa, escovar dente, opa, deixar o celular quieto, opa, hora de dormir, e porque tem esse registro. Mas aonde não tem, Isabel, não tem jeito de buscar. É verdade, verdade. Doutora, pois é, o nosso tempo está finalizando, né? Que Que coisa bom. ruim! Conversar com a senhora é sempre muito bom. Uma saudade de conversar com a senhora, vontade em Belo Horizonte, mas o Covid não deixa. Mas vai ter Mas fica momento. aqui. Nos encontraremos em breve, se Deus assim permitir. Mas fica aqui o Vamos. nosso agradecimento, viu, pela disponibilidade da senhora. A senhora sempre tão de disponibilidade mesmo. Sabemos que a senhora tem uma agenda lotada. Estou vendo o pessoal aqui falando, né, para a senhora tirar uma vaguinha na agenda para ir para Bahia. E aí a senhora tirou uma vaguinha na agenda para falar com a gente aqui. Então, em nome da Fãs, eu venho agradecer. Porque sempre que a gente chama a senhora está sempre pronta a nos atender, vem sempre dando bons ensinamentos, com boas aprendizagens para cada um de nós, né? Não somente os pais, mas nós educadores também, os profissionais da área da educação, os filhos, sempre tem uma boa lição para aprendermos com a senhora, pela sabedoria, pelo tempo de caminhada e de experiência que a senhora tem, né? Além de todos os títulos, a senhora é um ser humano, eu sempre falo, que independente dos títulos que a senhora tem, a senhora é um ser humano ímpar. E isso é que faz a diferença, tem que fazer diferença no mundo, tem que fazer diferença. Por mais Ângela Matilde no mundo, Oh, que bom. Eu fico muito tá? feliz. Que Deus, Fico muito feliz. agradecemos o pessoal que está aqui, a nossa professora Dodora, da psicologia, falando aqui que foi ótima a conversa. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho o comentário. Ótima conversa, muito enriquecedora.
A doutora é psicóloga aqui na cidade, professora, mestre lá na FANS, uma excelente profissional, muito reconhecida aqui. Agradecemos todos que estiveram presentes, a Glaucia, Amaral, Fabiana, né, o Wilson que está ali assistindo. Muito obrigada, viu, pessoal? Agradecemos vocês e eu deixo meu agradecimento, meu abraço aqui, doutora Ângela, para a senhora, em nome da FANS e em meu nome, que a nossa amizade é de sempre, né? A gente está sempre em contato pelo WhatsApp. Isso. E eu quero disponibilizar um dos meus livros. Você escolhe para você sortear aí para o pessoal. Ai, que coisa boa! Isso. Que Aí um bom, dos que livros bom. que você quiser está disponível para você sortear para o pessoal aí da FAS. Pode deixar que eu vou fazer o sorteio sim, vou organizar com o professor Tiago e faremos o sorteio do livro da senhora que o pessoal participou aqui da nossa live hoje, tá? Tá. Marcaremos outras, se Deus quiser. Aí, daqui uns dias a gente vai fazer vamos fazer um pelo Face, porque aí a gente vai ter mais tempo para a gente beber bastante das informações que a senhora tem para nos ajudar, tá? Em Ah, conhecimento e em aprendizagem. e visita também o projeto Aos Mestres com Carinho, que agora nós vamos ter cursos, né, gratuitos para alunos de pedagogia e de psicopedagogia, trazendo educação com qualidade, né? Nós vamos fazer amanhã, nós já temos o encontro, né? Então nós vamos dividir vários temas durante um ano todo. Aí nós vamos contar com muitos parceiros, inclusive com você, para estar trazendo Claro. para esses alunos essa acolhida, né? Por isso que o Sim. projeto chama Aos Mestres com Carinho. Ai, que coisa boa. É um mega projeto. Eu tô no grupo, eu vi lá. Muito bom mesmo, viu? Doutora, fica aqui o nosso abraço, nosso muito obrigada, viu? Nos Eu veremos que em agradeço. breve. Foi muito Tá. bom conversar com a senhora e revê-la, mesmo que seja pelo meio remoto, Ah, tá e está bom? sendo muito boa essa ferramenta, né? Nossa, Sim, como está sim, sendo bom. sim, com certeza. Bem usada é muito bom. Sim, com Beijão para certeza, você. exatamente. Beijão. Beijão para Com vocês, então. Deus. Tchau, Muito tchau. Tchau, obrigada. pessoal. Fiquem todos com Deus. Oi, obrigada pela participação da nossa live. Um abraço. Tchau, tchau, doutora. Tchau. Pessoal, muito obrigada a todos que participaram, tá? Faremos outras. Deixem aqui sugestões depois de temas, do que a gente pode conversar, do que nós podemos falar. O curso de Pedagogia da FANS é um curso muito ativo nas atividades, né? Este ano nós estamos com essa impossibilidade de ter simpósios, seminários presenciais, mas nós podemos organizar aqui, mesmo que seja pelos meios remotos, né? De forma online. Um grande abraço, uma boa noite para todos vocês e muito obrigada pela participação de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.